Olá, eu sou o pastor Diogo Carvalho, sou missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e também professor de missiologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. É um imenso prazer estar com vocês nessa sessão aqui de aula sobre paixão por pessoas. Que honra estar diante de vocês e espero que o Espírito Santo de Deus, que é quem nos guia em toda a verdade, seja Ele mesmo o nosso professor e não eu, porque é Ele que tem as respostas de que precisamos. Para falar sobre paixão por pessoas, eu não podia escolher exemplo maior do que o nosso Senhor Jesus, porque Ele ama pessoas. E há um texto no Evangelho de Mateus que fala muito sobre esse amor que Jesus tinha por pessoas. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia, acompanharem aí o texto de Mateus no capítulo 9, nos versos 35 a 38. É um texto bem conhecido, você possivelmente já ouviu algum sermão, algum estudo sobre esse texto, e geralmente quando se fala em um texto conhecido, a gente tem a tendência a se desconcentrar, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, como tem falado com o meu, a respeito do amor de Cristo por pessoas. Vou ler o texto, depois eu vou explicar esse texto, trazendo princípios para esse amor, essa paixão por vidas, por pessoas. Versículo 35, então, de Mateus capítulo 9. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse texto traz uma dinâmica muito interessante. Ele traz um confronto, uma espécie de contraste entre o versículo 35 e o versículo 36. No versículo 35, o amor de Jesus por vidas, essa paixão que Jesus tinha por pessoas, o levou a exercer um ministério público muito efetivo. Repare bem o verso 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, não apenas algumas, não poucas vilas, não apenas as cidades mais centrais, mas cada lugar onde houvesse uma pessoa, Jesus ia. Quando eu falo ministério público, eu estou me referindo não ao Ministério Público da Justiça, né, como a gente tem ouvido muito falar nesses dias, mas um ministério para atender as pessoas por atacado, atender a multidão. Paixão por vidas, paixão por pessoas, também precisa nos levar a ir a todas as pessoas, em cada vila, em cada cidade, em cada aldeia. Só na Amazônia há cerca de 40 mil comunidades ribeirinhas. Precisamos chegar a cada uma dessas vilas. Se o Senhor Jesus estivesse aqui, Ele faria todo o esforço possível para ir ao encontro daquelas vidas, por quem Ele tem essa paixão. E Ele então, nesse exercício de ministério público, para atender as multidões, Ele foi a todas as cidades e aldeias. E o que Jesus fazia? Ele ensinava nas sinagogas. É interessante que o apóstolo Paulo, quando empreendeu missões, ele usou também essa estratégia. Onde houvesse uma sinagoga, era para lá que ele ia primeiro. Possivelmente ele aprendeu essa estratégia do próprio Senhor Jesus. O texto não diz que são todas, mas fica subentendido que onde houvesse uma sinagoga, ele ia para lá ensinar. A paixão de Jesus por pessoas o levou a ensinar. Então, a ir em todos os lugares para alcançar todas as pessoas. Ensinar essas pessoas. Como ele fez lá em Nazaré, ele pegava a Escritura e a explicava. O ensino da palavra de Deus às pessoas é também uma expressão de paixão por elas. Não apenas isso, o que mais Jesus fazia no 35? Pregando o evangelho do reino. Jesus pregava o evangelho que levava as pessoas ao arrependimento e à fé nele.
Ele começou a fazer isso desde o início de seu ministério. Jesus ali nas margens do mar da Galileia, ele pregava: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. A paixão que Jesus tinha pelas vidas o levou a pregar um evangelho de arrependimento, que é o evangelho do reino. Então, se você ama vidas, você precisa pregar o evangelho a elas. O que mais Jesus fazia no 35? Curando todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus, ele fazia milagres, realizava prodígios. Todo mundo que tivesse um parente enfermo, ou fosse o próprio enfermo, iria até Jesus com a certeza de que Jesus curaria aquela pessoa. Nessa fase de seu ministério ali na Galileia, se você morasse ali, se você vivesse ali, se tivesse algum parente na família, você levaria, como aqueles 4 homens fizeram com seu amigo, levando o paralítico à presença de Jesus. E o texto diz: todo tipo de doenças, tudo Jesus fazia para servir, para demonstrar esse amor, essa paixão, não apenas com o ensino, não apenas com a pregação, mas pelo toque, pela palavra, pela sensibilidade ao sofrimento da pessoa, e ali curando, servindo, amenizando a dor. O amor, a paixão por vidas nos leva a fazer o mesmo, a amenizar a dor e o sofrimento das pessoas. Mas o que eu acho interessante nesse contraste entre o 35 e o 36, é que aquilo que é tudo ou todos no 35 vai se transformar em nenhum no 36. Isso é um grande desafio para nós, porque ao amar pessoas, ao servir, ao pregar para as pessoas na multidão, como Jesus fazia no 35, por um momento nós podemos achar que isso é suficiente. Podemos achar que isso é o bastante. A paixão pelas pessoas, cuidando delas em grandes eventos, em grandes programas. O que está acontecendo aqui no 35 é uma grande cruzada evangelística. Jesus saía pelas cidades, possivelmente alguém já ia na frente avisando que ele chegaria. Quando você lê a história de Zaqueu, quando Jesus se aproxima de Jericó, Zaqueu já sabia de antemão que Jesus passaria por ali, então a notícia corria. Jesus ia para as cidades realizar este ministério e as pessoas ficavam sabendo e as multidões se reuniam em torno de Jesus. Mas ali, o que acontece no 36 é algo que nos deixa surpreendidos, porque tudo estava indo tão bem no 35. Esse ministério público altamente eficaz, todos é a marca do 35. O que acontece no 36? Ao ver as multidões, que multidões são essas? Não as nações que ainda restam de ser alcançadas. Não, as multidões que estavam diante dele. As multidões que ele visitava, as multidões que ele servia, as multidões que ele curava, as multidões para quem ele pregava, essas multidões que ele estava vendo diante dos olhos dele. Ele amava tanto aquelas pessoas que ele percebeu que tudo isso ainda não era o bastante. O texto diz que, vendo estas pessoas, Jesus se compadeceu delas. Jesus teve um aperto no coração, uma dor nas entranhas de compaixão, de pena daquelas pessoas. E por que ele fez isso? O texto vai responder mais à frente, mas eu fico imaginando se eu estivesse ali. Imagine também se você estivesse ali, se nós fôssemos parte desse colégio apostólico, se nós fôssemos parte desse conjunto de discípulos de Jesus. Nós divulgamos, nós estamos ali em torno de Jesus. Imagina Jesus numa montanha, no pé de uma montanha, ele ali ensinando e nós em volta dele. Talvez nós estivéssemos ali vibrando com o sucesso do ministério público de Jesus ali no 35. Que ensino, que curas maravilhosas, e nós ali entusiasmados, arrebentamos. Esse dia o ministério evangelístico foi um sucesso tremendo. Mas quando olhamos para Jesus, ele que ama as pessoas, ele que tem paixão por vidas, ele estava triste, coração pesado, semblante decaído. E a gente se pergunta, o que está faltando? Será que faltou um pouco de
incrementar a programação? Será que o lugar que escolhemos não tinha uma relva fofinha para as pessoas sentarem? Será que o sol está quente? Eu não sei o que está causando essa tristeza em Jesus. Nós nos perguntaríamos. Mas o que está acontecendo ali? Jesus responde. Elas estavam, essas multidões, essas pessoas, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como assim não tem pastor se Jesus estava ali? Jesus não é o sumo pastor? Para entender isso, nós temos que imaginar, nós temos que refletir que Jesus estava pensando não num pastor do século XX ou século XXI de gravata em frente a um púlpito. Isso ele estava fazendo, isso não, as pessoas não tinham falta, porque ele estava diante delas pregando e ensinando. O que estava faltando ali tem a ver com uma analogia que Jesus faz ao utilizar o termo pastor, que vem do mundo agropastoril daqueles dias. O que um pastor fazia? Bem, você se lembra de Lucas capítulo 15, quando Jesus, contando aquelas parábolas, ele faz uma pergunta. Qual dentre vós, possuindo 100 ovelhas, se faltasse uma, não deixaria as 99 em busca da faltante? Foi uma pergunta retórica. As pessoas certamente responderam afirmativamente, porque era isso o esperado de um pastor de ovelhas, que contasse as ovelhas e prestasse conta delas individualmente. Nós aqui no Brasil não temos essa cultura. Se fosse um pastor brasileiro contando as ovelhas, chegou em 99, para 100 é só arredondar que não tem problema. Mas um pastor naqueles dias, geralmente ele não cuidava das ovelhas próprias, ou eram ovelhas da família, de seu pai, ou ele era contratado para isso. Geralmente o que tinha era o seguinte, era um redil, uma espécie de curral de pedras, com uma única passagem, suficiente para uma ovelha de cada vez. O pastor sentava-se ali naquela passagem, dava uma voz de comando, as ovelhas iam entrando uma a uma, e ele ia contando-as, até chegar ao número esperado, que é a quantidade do rebanho. Se faltasse uma, ele deveria prestar contas dela. Deixaria as ovelhas ali e ir embora daquela na individualidade. O que Jesus está dizendo que falta aqui é cuidado individualizado. Em outras palavras, discipulado. Porque o ministério dele com a multidão, que foi o desembocar de seu amor pelas vidas, era altamente eficaz. O que faltava era o quê? Cuidado individualizado. Como um pastor de ovelhas faz pela ovelha perdida. E ele diz mais: a seara é grande. Perceba, Jesus sente compaixão e ele se volta para os discípulos. Os discípulos são a resposta e ele quer compartilhar com eles a sua dor. E ele diz assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus olha para aquela multidão como sendo uma ceifa, uma plantação pronta para ser colhida. E ele diz: faltam trabalhadores. Perceba que ele usa mais uma metáfora: seara, a plantação. O que um ceifeiro faz? O ceifeiro também vai na coletividade e atribui um valor individual ao fruto colhido. Vê se não é assim. Imagina uma plantação de laranjas. O dono daquela fazenda pode estimar quantas laranjas são produzidas a cada safra. Ele sabe a quantidade de pés de laranja, a quantidade média de produção de cada laranjeira, mas ele, para saber quantas são, ele precisa que elas sejam colhidas. No ato de colher, aquela laranja é retirada da coletividade de laranjas e passa a receber um valor individual. É a mesma coisa, é a metáfora que quer dizer a mesma coisa. Jesus estava sentindo falta, pelo seu amor, pela sua paixão por vidas, de cuidado individualizado. Outro texto faz outra metáfora. Quando Jesus diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que um pescador faz? Ora, os peixes no mar, eles são incontáveis, eles são coisa de ninguém, como no direito se diz, res nullius, coisa sem dono. Eles estão nos cardumes, no coletivo, mas quando o pescador o captura, naquele momento atribui a ele um valor individualizado. As três metáforas, o pastor, o ceifeiro e o pescador, dizem a mesma coisa. Jesus sentiu falta
de discipuladores. Meu querido irmão que está acompanhando, minha querida irmã, a paixão por vidas que Jesus tem precisa se expressar no nosso ministério em ações públicas, como no versículo 35, mas, sobretudo, ações individualizadas. Podemos ter ministérios de sucesso e ainda assim Jesus estar triste. Jesus está com o coração pesado pela falta de discipuladores. Pastor Roosevelt Arantes, um missionário de missões nacionais, escreveu um livro muito interessante chamado Aprofundando Raízes. Nele ele conta uma história. Imagine que você chega a um hospital, você está com muita dor de cabeça e você resolve ser atendido por uma emergência médica. Ao chegar na sala de recepção ali da emergência, você vê uma mulher grávida em trabalho de parto, um homem com dores no peito aparentando ter um infarto, um jovem que se acidentou de motocicleta e tem uma fratura exposta, várias pessoas em diversas circunstâncias. E o médico, visando atender todos ao mesmo tempo, ele chega naquela recepção e ele diz assim: bem, é muita gente para eu atender, eu tenho uma ideia. Eu quero levar todo mundo para o auditório do hospital e eu vou dar a vocês uma palestra sobre como ter uma vida saudável. É claro que é uma história, eu traduzi do meu jeito, não é exatamente assim, mas é a maneira como eu me lembro, que ela é até meio engraçada, mas ela ilustra bem a realidade da falta de discipulado, e às vezes fazemos isso. Não que seja errado ensinar e pregar, é o que Jesus também fazia, mas a paixão que Jesus tinha pelas vidas é uma paixão pela vida individual, por aquela pessoa que está anônima no meio de uma grande multidão, mas ela precisa ser conhecida. Muitas vezes nas nossas igrejas, no nosso ministério, nós nos contentamos em pregar, ensinar e servir, mas aquela pessoa que entra em nossas igrejas precisa ser cuidada na sua individualidade. Mas o texto prossegue. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, em função disso, em função da necessidade de discipuladores, Jesus instrui os discípulos e a nós hoje: peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Bem, eu quero tirar 2 lições ainda desse versículo, desse pedido de oração de Jesus. Por que Jesus pediu os discípulos para orarem? Por quê? Primeiro, só o dono da colheita pode contratar trabalhadores. Isso é muito óbvio, não é? Então, mais uma vez, Jesus usa a realidade agropastoril daqueles dias. O dono da fazenda é quem pode contratar. Eu me lembro que quando adolescente eu tinha um amigo que trabalhava numa quitanda e eu gostava desse amigo, a gente ia conversar e eu ia lá para a quitanda bater papo com ele. Teve um dia que eu comecei a embrulhar também os vegetais ali da quitanda para ajudar meu amigo. E a patroa dele, que era dona da quitanda, chegou para mim e falou assim: Diogo, eu não sei qual é a sua intenção, mas eu não tenho condição de te contratar. É assim que funciona nos negócios, é assim que funciona na fazenda. O dono da fazenda é que contrata novos trabalhadores. E como Deus faz para contratar? Deus toca no coração. O Espírito Santo fala, leva quebrantamento e nos faz nos alistarmos nas fileiras como discipulador. Isso precisa acontecer no seu coração, precisa acontecer entre os líderes da sua igreja, seus amigos. Você precisa orar para que Deus contagie, porque a gente pode fazer inúmeros apelos, inúmeras pregações, mas na hora de convocar discipuladores tem que ter um fogo no coração, tem que ter um calor aqui no coração, que é o Espírito Santo que dá e fala: você precisa amar pessoas como eu amo. Eu me lembro de Jesus, quando ele vai ao Getsemane orar, ele leva 3 de seus discípulos, se afasta um pouco, quando volta eles estão dormindo. Jesus se vira para eles e fala assim: vocês não conseguiram velar comigo nenhuma hora. Ou seja, Jesus ali naquela agonia, ele fala: vocês não conseguiram compartilhar um pouco dessa dor, dividir essa dor comigo. Eu não pude nem contar com vocês para isso no meu momento de maior angústia. Hoje Deus está falando ao seu coração, Ele também está com angústia, Ele está com dor, com compaixão dessas vidas que precisam de discipulado. Será que Ele vai encontrar em você um amigo para dividir essa dor? Um amigo com quem Ele pode contar para dividir esse fardo com Ele,
para se colocar como um discipulador, não se contentando com os grandes projetos e grandes eventos, mas trabalhando com discipulado. Paixão por vidas requer isso. E a segunda coisa, diz assim: peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por que só o dono da seara pode... Por que Jesus pediu para orarmos para que Deus traga trabalhadores? Porque se só o dono da seara pode contratar, só ele também pode pagar o salário, só ele pode retribuir. Só o dono da colheita pode remunerar seus trabalhadores, só Deus pode recompensar os nossos esforços discipuladores. E como isso vem? Não vem com dinheiro, não vem com salário, vem pela alegria imensurável de vermos vidas sendo tocadas por nosso intermédio. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, ele diz assim: vocês são a minha glória, vocês são a minha coroa. Na vinda do nosso Senhor, quando Jesus voltar e estivermos diante dele, qual será a sua recompensa? Gente, a gente não vai levar nada para o céu, a não ser as vidas que a gente toca. Quando você chegar lá no céu, quantas pessoas você terá ao seu lado que você ajudou a levar para lá? Claro que o Senhor Jesus fez tudo ao morrer por nós na cruz, mas cabe a nós evangelizar e discipular pessoas. E não tem nada mais lindo, mais emocionante, mais apaixonante do que ver vidas sendo tocadas por nosso intermédio. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer os estudos bíblicos do Evangelho de João com um amigo, não crente, estava interessado em Jesus, mas não havia se convertido. Eu me lembro que uma vez no pequeno grupo, que eu convidei para ele vir ao pequeno grupo, preguei o Evangelho para ele naquele momento da comida, porque o assunto era o Evangelho, ele demonstrou muitas dúvidas, eu coloquei as mãos no ombro dele e preguei o Evangelho de um modo direto. Ele disse assim para mim: Diogo, eu entendo o que você está falando, sou até capaz de repetir o que você está falando, mas eu não entendo na profundidade. Aí eu intensifiquei minha oração por ele, para que Deus falasse ao coração dele, para que ele nascesse de novo para poder ver o reino de Deus. E aí comecei a estudar as 4 lições do Evangelho de João. Na 4ª lição, foi aqui na sede da Junta de Missões Nacionais, foi o tempo que eu tinha e ele aceitou, porque ele está interessado em Jesus. Até que chegou um momento em que novamente a lição conduzia para falar sobre o Evangelho. E ele disse assim: agora tudo faz sentido. Agora eu entendi o que você está dizendo. Não é pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez por mim na cruz. E ele começou a se emocionar e a entender o plano de salvação, e foi maravilhoso. Foi um dos mais, se não o mais importante dia do meu trabalho aqui na Junta de Missões Nacionais. Tem milagre todo dia, tem bênção todo dia, mas ver aquela pessoa se arrependendo e crendo diante dos meus olhos, ali na minha frente, eu chamei meus colegas para ver e nós oramos juntos por aquela vida preciosa. Foi lindo, foi maravilhoso. Você já teve essa experiência de levar alguém a Jesus, de discipular alguém, ver a vida dessa pessoa transformada, amadurecida pelo poder do Espírito Santo? Não há recompensa maior do que essa. Se nós queremos amar pessoas como Jesus amou, ter paixão pelas vidas como Jesus teve, precisamos de um ministério público em que nós vamos ir a todos os lugares, ensinar, pregar, curar, servir, mas precisamos também discipular pessoas na sua individualidade, cuidar delas como pessoas singulares que são. Deus abençoe vocês. Um forte abraço, que Deus nos leve a fazer discípulos como Jesus fez. Amém. Pastor, uma carta pastoral final, espontânea, do que o senhor pensa sobre esse tema, sobre essa aula, para os alunos. O senhor pode levar o tempo que o senhor achar necessário para a construção dessa carta, mas o que o senhor tendo vários discípulos aqui na Junta de Missões, o que o senhor poderia deixar, assim como Paulo deixou a Timóteo na 2ª carta, como as suas orientações finais, se hoje fosse o seu último dia, uma carta pastoral aos seus discípulos? Essa é uma excelente pergunta. Eu diria o seguinte: Jesus é suficiente. Jesus é tudo. Se hoje fosse meu último dia, eu não ia querer mais sair dos pés de Jesus. Eu ia dizer para você o seguinte: métodos, estratégias são importantes.
se esmere, se intensifique seus estudos sobre métodos e estratégias de evangelização. Mas se coloque aos pés de Jesus. Não troque estar aos pés de Jesus pelos afazeres do reino. Tem uma história bíblica que fala sobre isso, você deve ter se lembrado. Se coloque aos pés de Jesus. Seja uma representação fiel, fidedigna de Jesus às pessoas à sua volta. E invista na vida de alguém. O Senhor Jesus, quando o seu dia da crucificação se aproximava, ele deixou a multidão de lado e investiu na vida de poucas pessoas. Talvez fizéssemos o contrário, não é mesmo? Jesus fazia aqueles projetos, aqueles acampamentos, aquelas cruzadas para alcançar muitas pessoas. Talvez se fôssemos nós, se tivéssemos apenas uma semana de ministério, talvez realizássemos ainda mais cruzadas, ainda mais atividades, ainda mais eventos. Tentaríamos lotar estádios, tentaríamos ir para a televisão, para o rádio, para a internet, para alcançar o máximo de pessoas possível. Jesus fez o oposto disso. Quanto mais o seu dia chegava e menos tempo ele tinha, ele dedicou a sua vida a poucos. Quem são os discípulos que Deus colocou na sua vida? Esteja aos pés de Jesus e seja Jesus para alguém. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Invista na vida destes poucos. Gaste tempo com essas pessoas. Faça ações para alcançar multidões. Mas a principal qualidade do seu tempo precisa ser empregada nesses poucos discípulos que Deus colocou na sua mão para cuidar. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque Jesus é o nosso exemplo. Obrigado porque temos a Bíblia que registrou toda essa riqueza para nós. Coloque em nosso coração o mesmo amor que Jesus tinha pelas vidas, pelas pessoas, para servirmos as pessoas com ensino, pregação, cura, mas também para que cuidemos delas individualmente como discipuladores. Abençoe, Pai, cada pessoa que está acompanhando esta lição, que seja um discipulador de qualidade, cheio do Teu Espírito, para multiplicar mais discípulos de Jesus até que Ele venha. No nome dele que oramos. Amém.